Quer aprender uma forma de acabar com a suvaqueira e ainda de quebra ajudar o meio ambiente? Então vem comigo. Meu desodorante acabou e eu precisava fazer mais. E aí eu decidi gravar e mostrar pra vocês como que eu faço um desodorante usando 2 ingredientes. Na verdade, esse daqui eu usei 4, mas os outros 2 são opcionais. Ninguém merece aquele BO de gente fedendo dentro do ônibus, metrô ou qualquer lugar público, né? Que a pessoa já vem aquela nuvem acompanhando ela, né? Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. Dá vontade de ficar de tocaia, né? A pessoa passou, você vai lá e espirra lá o desodorante do sovaco dela, né? Pra ver se o fedor passa. Um dia eu ainda faço isso. O problema é que todo mundo sabe que ela fede, menos ela, né? Igual bafo. Ninguém quer chegar pro bafudo e falar que ele tá com mau hálito, né? É constrangedor. Então vou falar aqui em primeira mão pra vocês. Se você não usa desodorante, provavelmente você é essa pessoa que fede. Todo mundo prende a respiração quando você passa. E é normal, a gente transpira, tem bactérias, fungos ali na pele que vão se alimentando daquela misturinha gostosa de pele morta, sais e água que saem com o suor. Na verdade, não é o suor que fede, são esses micro-organismos que estão ali se proliferando. Existem vários fatores que podem intensificar o mau cheiro, como a dieta da pessoa, a falta de higiene, fatores genéticos. A boa notícia é que inventaram o desodorante. A má notícia é que tem muita gente que tem alergia, não é nem que ela não quer usar, mas a pessoa tem alergia a alguns dos ingredientes que estão ali presentes na composição dos desodorantes que a gente compra no supermercado. Sem contar que tem muitas controvérsias quanto à segurança dessas substâncias. Você já pegou o seu vidrinho de desodorante, olhou a composição para saber do que ele é feito? Vidrinho, se fosse vidrinho tava bom, né? A grande maioria é plástico, que vai ser descartado e ainda vai ficar poluindo por aí. Enfim, eu sempre usei esses desodorantes comerciais, mas eu tinha muita coceira na axila. E com certeza é alergia a algum desses componentes. Aí eu fui pesquisar e para ver o que são esses ingredientes dos desodorantes e descobri algumas coisas meio bizarras. Vamos pegar um desses ingredientes, que tem na maioria deles, que é o alumínio. Assim, existem vários estudos mostrando que o alumínio, em grande quantidade, ele pode causar câncer. Não só o alumínio, os parabenos também, que são conservantes usados em cosméticos, também tem estudos mostrando que ele tem esse potencial de proliferar células de câncer. A quantidade de alumínio presente num desodorante é muito pequena, mas mesmo assim não existem estudos avaliando o uso a longo prazo dessas substâncias. E a gente usa desodorante a vida inteira, né? Existem alguns estudos feitos com desodorantes tentando achar uma correlação entre o uso de desodorantes e doenças como câncer e Alzheimer. Nenhum dos estudos publicados achou uma correlação. Mas também nenhuma dessas pesquisas analisou pessoas usando determinado desodorante durante 30, 40 anos. Além disso, nos antitranspirantes, os compostos contendo alumínio reagem com os eletrólitos do suor e eles formam uma espécie de gel que bloqueia o suor. Então o suor não passa, ele fica preso ali. E as glândulas sudoríparas, olha que bonito esse nome, são glândulas que produzem o suor, elas estão ali por algum motivo e a gente precisa delas funcionando. Então não se sabe se o desodorante é prejudicial ou não a longo prazo, mas você se sente confortável em colocar essas substâncias na pele todos os dias? Eu não, sem contar que me dá alergia, me dá uma coceira no sovaco que enche o saco. Mas eu também não quero ficar fedendo, então como que a gente faz? Há um tempo atrás eu comecei a procurar desodorantes mais naturais e encontrei alguns orgânicos que não causavam alergia, só que eles eram muito caros. Tudo que é orgânico é meio gourmet, né? O desodorante natural, quântico, orgânico, sei lá o que eu vi lá na época, custava 3 vezes mais do que o que eu costumava pagar no desodorante normal, o mais barato. Aí eu aprendi a fazer o meu desodorante usando 2 ingredientes, que são o óleo de coco e o bicarbonato de sódio. Se não quiser usar coco ou tiver alergia, ou por algum motivo não puder usar óleo de coco, pode usar qualquer outro óleo ou manteiga vegetal e misturar com bicarbonato que dá certo. Não vai misturar com margarina e passar na pele, pelo amor de Deus, né? Ou óleo de motor de carro, né? É bom explicar porque eu já vi de tudo. Eu tô falando de manteiga de cacau, manteiga de karité, manteiga de cupuaçu, óleo de amêndoas. Você pode adicionar algumas gotinhas de algum óleo essencial que você goste para dar um sabor, né? A pessoa vai comer o desodorante. Para dar um cheirinho diferente. Agora, se tiver alergia a bicarbonato de sódio, aí eu sinto muito, meu filho, você vai feder, então lava lá com frequência. Esse daqui eu fiz com manteiga de karité. Eu tenho esse potinho que eu reuso há vários anos e eu coloco ele na água quente para derreter a manteiga. Coloco 2 colheres de manteiga de karité, meia colher de bicarbonato, misturo bem. Aí aqui eu adicionei algumas gotinhas de óleo essencial de melaleuca e algumas gotinhas de vitamina E, para evitar que a manteiga fique rançosa.
É, minha filha, até a manteiga tem ranço do seu sovaco fedido. Mas dá pra fazer sem, que funciona do mesmo jeito. Dependendo da região onde você mora ou da estação do ano, a mistura fica mais sólida ou mais pastosa, mas ela funciona. E é incrível, não tem contraindicações. A única contraindicação é que se você tiver alergia a algum desses ingredientes. Eu coloco no potinho que eu reuso, ou seja, eu não gero lixo, e não é nem só pelo lixo gerado pelo potinho, mas por todo o lixo gerado nas fábricas para isolar cada um dos componentes que vão ser usados na fabricação desse desodorante, mais o transporte, mais o armazenamento, enfim, tudo isso gera lixo e encarece o produto. A gente paga mais caro, né? E o meio ambiente também paga um preço bem alto por isso. Então, se você não gostar de desodorante em pasta e preferir o spray, você pode misturar também bicarbonato com água, coloca num potinho com spray. Aí coloca um pouquinho de óleo essencial, óleo de amêndoas ou até azeite de oliva, só para ajudar a fixar na pele. Aí você dá uma chacoalhada e antes de aplicar, né, chacoalha bem para misturar e aplica e pronto. Economizou aí, quanto? 10 reais, 15 reais? Nem sei quanto que tá o desodorante hoje em dia, porque eu não compro mais desodorante. Enfim, economizou uma grana, não gerou lixo e pode levantar o braço à vontade que ninguém vai reclamar pelas suas costas. E aí, gostou? Deixa um like, mostra pras amigas, vai lá, faz, dá de presente para aquele seu colega de trabalho que tem CC e ninguém tem coragem de contar pra ele. E compartilha esse vídeo, né? Quem sabe ele entende a indireta, tá bom? De nada. Beijo no coração.